Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Cadê vocês? São 9h34 da manhã. E nós estamos aqui para liberar uma palavra nesse mês de Purim, nesse mês de Páscoa. Eu queria que, se você pudesse, buscasse um pouquinho de suco de uva, um pedaço de pão, porque nós vamos celebrar a ceia do Purim, pronunciando a Páscoa, que já começa na próxima sexta-feira. Sexta-feira é a Paixão, sábado é o período intermediário entre a morte e a ressurreição, o pessoal chama de sábado de aleluia. Eles vão malhar o Judas, é a tradição. E no domingo, a manhã da ressurreição. E lembrando a você que nessa quinta-feira nós vamos começar 70 horas de culto sem parar, de imersão. Imersão de Páscoa, quinta-feira já pela manhã, às 10, às 8, né? Às 10. E depois à noite com Lucinho Barreto, e depois na sexta com Judá Bertelli, Jason Lee Jones, Fabrício Miguel. E depois no sábado com Jason Lee, todo o pessoal dos jovens. Vai ser incrível. Estou esperando vocês chegarem para a gente celebrar a ceia. Pegue um pedaço de pão onde você estiver, um pedaço de pão e um pouquinho de suco de uva. Deixando vocês chegarem. Olha quem tá aí, Carlos Damasceno. Damasceno, a gente tem que lançar o Esfera de hoje para amanhã, hein? E fazer aquela live para dizer como é que vai ser o Esfera em São Paulo esse ano. Vai ser incrível. Esfera, rede de pastores, Esfera Network em São Paulo. Você que é pastor, já deixa aí 20 a 22 de junho marcado para a Conferência Esfera. Vamos lá no nosso tema. Você conhece a história. Na última quinta-feira eu ministrei sobre isso. É a história de Esther, de Mordecai ou de Mardoqueu. O livro de Macabeus chama o episódio, o livro de Esther, o livro de Macabeu, o livro de Mordecai, já que Mordecai aparece como o grande estrategista por detrás dos acontecimentos. Ele é o cara que move, acho que melhorou agora, que move os bastidores. Ele está por detrás das cortinas, ele é um vigia, essa gente vale muito, hein? E ele está ali operando desde a morte dos pais de Esther, como um tio que assumiu a paternidade dela, até a convocação dela para ser uma concubina, uma candidata à rainha, até a sua nomeação. E posteriormente ele está ali protegendo os judeus. Ele está nas portas. As portas da cidade eram uma espécie de tribunal. No antigo Médio Oriente, as portas eram os tribunais da cidade, onde se decidiam assuntos comerciais, assuntos legais. E Amã passa por ali e não gosta, não topa o que está acontecendo. Ele acha muito ruim que todos se prostram, se rendem, o reverenciam. E o Mordecai continua impoluto, não se dobra
Olha, o propósito dessa live aqui não é vender coisa. Então, existem outros ambientes que as pessoas têm que buscar essas coisas. Então, o que acontece é que Amã fica com muita raiva de Mordecai, planeja num dia, lança sortes, é isso que quer dizer Purim, no mês de Adar, para exterminar o povo, dando permissão para que todas as províncias, as 127 do Império Persa, saqueasse os bens e não somente isso, matasse todos os judeus. Era um genocídio, um holocausto. E o que acontece é que você conhece a história, Mordecai vai até Esther, conta a história, e Esther fica apavorada e vai buscar Deus. Quando a gente fica apavorado, a gente vai buscar Deus com jejum e oração. Proclama um jejum de 3 dias, todo o povo, e ela vai se apresentar diante do rei, porque não era permitido ninguém comparecer diante do rei se não fosse chamado. 3 dias depois ela aparece perante Assuero-Xerxes e ele estende o cetro do favor e ele pergunta o que ela quer. Ela diz que quer jantar à noite com ele e com Amã. Chega à noite, ela percebe que ainda não é o time e diz ao rei, depois de perguntada, questionada, o que ela queria, que gostaria de fazer um jantar especial no outro dia. É o que ela faz, convidando também Amã, convidando Amã para a mesa. Por isso que nós vamos convidar o inimigo para a mesa hoje, agora, porque nesse mês de março ainda vai acontecer uma coisa muito boa para você. O inimigo, ele tem lutado contra a sua vida por gerações, contra a sua família, contra seus filhos, contra seus negócios. A natureza do diabo é roubar, matar e destruir. E ele quer muito, muito prejudicar você. Ele tem usado pessoas para isso, inclusive. E a verdade é que Esther chama o inimigo para a mesa, perante o rei. E nós sabemos, nós temos uma mesa, que é a mesa preparada na presença dos nossos inimigos, a ceia. A ceia, ela é o lugar onde acontece essa manifestação de julgamento, de juízo. Se nós formos ver, isso está bem combinado com a Páscoa, que foi naquela refeição que eles fizeram com o cajado na mão, prontos para sair, sandálias nos pés, prontos para ir embora do Egito, que naquela refeição que o julgamento chega sobre todos os deuses do Egito. Então estamos na semana da Páscoa, e foi ali que existe inclusive um estudo muito interessante sobre cada um dos deuses que estava sendo julgado. Estou próximo ao computador aqui, se ele abrir fácil, eu vou colocar. Cada um dos deuses que estava sendo julgado naquele dia, em cada uma das 10 pragas. Então, quando nós tivemos, por exemplo, a praga no Nilo, nós estávamos ali tendo o julgamento sobre os deuses que representavam o deus Nilo, que era uma espécie de entidade adorada. Quando é a praga das rãs, da mesma forma. A praga dos tumores e, enfim, cada uma das sentenças lançadas contra os egípcios tinha um alvo. Era uma pancada, era uma praga, pancada. No Apocalipse aparece na forma de julgamentos.
É a mesma ideia que aconteceu no Egito com o que acontece em Apocalipse. Então nós temos a primeira praga, águas transformadas em sangue. Foi um golpe contra o deus Hapi, o deus protetor das inundações do Nilo. A segunda praga foi um golpe contra a deusa da fertilidade Hecate, a invasão das rãs, está lá em Êxodo capítulo 8. As rãs eram relacionadas a essa deusa e eles invocavam a fertilidade a partir dela. A terceira praga é a praga dos piolhos, que também era direcionada a uma entidade que estava lá no capítulo 8, verso 16 de Êxodo. A quarta praga, a invasão das moscas. E Beuzebu era o senhor das moscas, lembra disso? Baal Zebub. Então era um julgamento contra Beuzebu. A quinta praga era um golpe contra Amon, o deus adorado em todo o Egito, que tinha a forma de um carneiro, era a peste sobre todos os animais do Egito. A sexta praga, as úlceras, os tumores, que foi um golpe contra Tifon, que protegia os egípcios de qualquer ferida. A sétima praga era uma saraiva, e era um golpe contra a deusa Serafis, que era a deusa da lavoura do Antigo Egito. A oitava praga, a invasão dos gafanhotos, que foi um julgamento contra Ísis, sim, acredite, que protegia a vegetação de toda a terra junto com os serafes. A nona praga, as trevas encobriram o Egito inteiro, excetuando a terra de Gósen. Você lembra que nenhuma dessas pragas atingiu a terra de Gósen, onde estavam os judeus. Deus estava desmoralizando completamente todo o panteão dos deuses egípcios. E ali, por 3 dias, não houve luz solar. E quem era o deus da luz solar? Amon-Ra. O deus Ra não conseguiu fazer nada, e o próprio faraó era considerado o filho do sol. Os egípcios devem ter percebido, nossa, esse Moisés tem lançado julgamento sobre o Egito, castigado, golpeado, e os nossos deuses não conseguem nos proteger. Deus estava acabando com a reputação das divindades do antigo panteão dos deuses egípcios. Isso é a Páscoa, porque quando surge a 10ª praga, a promessa de Êxodo capítulo 12 é que naquele dia eu vou ferir todos os deuses do Egito. A 10ª praga, você sabe, é a morte dos primogênitos. E Deus vai falar que vai passar, como diz na gíria popular lá do Rio de Janeiro, o cerol. É assim que fala, você que é carioca, comenta aí. Deus diz, eu vou trazer julgamento contra todos os deuses do Egito de uma só vez. Então Deus pegou todos de uma vez. Está lá em Êxodo 12, verso 13. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui. Essa Bíblia aqui tem uma letra que vai dar para eu ler, tomara. Êxodo 12, que diz assim. Eu quero ler a Bíblia para você conferir como que tudo está associado. Então nós estamos celebrando nessa semana a intersecção de 2 festas. O Purim, que aconteceu no último sábado para domingo, e a Páscoa, que vai acontecer a partir de sexta-feira, que vai ser a festa primitiva
apontando para a morte de Jesus e nos apresentando a ceia. Você que chegou agora, pega lá um pedaço de pão, um pouquinho de vinho, de suco de uva, porque nós vamos celebrar a ceia. Eu vou voltar para Purim daqui a pouco. 12, verso 13 diz assim. 12. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei da terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Olha só essa parte. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Então o sangue vos será por sinal na casa em que estiverdes. Quando eu vos ver o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. E o pão significa o corpo de Jesus, que na Páscoa era o carneiro, o cordeiro. Nós estamos falando um pouquinho da Páscoa e vamos ter agora uma imersão a partir de sexta, onde isso vai ser melhor explicado. Nós vamos ter um momento especial, 6 da manhã, no domingo. Eu quero convocar você que está em Brasília, você que não está, assista pela internet, que vai ser um encerramento de 6 às 8 da manhã no domingo, que é a celebração da ressurreição, da vitória de Jesus contra a morte. A Páscoa vai apontar para a ceia, é onde Jesus senta com os discípulos ali no tabernáculo, no cenáculo, e ele pega o pão e diz: esse é meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Esse é o texto de 1 Coríntios capítulo 11. Jesus vai falar que toda a simbologia da Páscoa aponta para ele, onde o sangue representava, o vinho representava seu sangue e o pão representava seu corpo, sua morte. Voltemos então a Esther. Esther convida Amã para o jantar. Amã sai todo feliz, dizendo: somente eu fui convidado para o jantar com o rei. E a rainha? A rainha só chamou a mim, ele não sabia. De noite, o mistério da divina providência acorda o rei, não deixa-o dormir. A divina providência o inspira a abrir os livros dos atos que foram feitos. E ele vê o registro de um golpe de Estado, uma tentativa de assassinato contra o rei, a quem Mordecai se levantou, contra quem Mordecai se ergueu e salvou a vida do rei. E nada lhe tinha sido dado por esse serviço prestado ao então imperador do mundo, o rei Assuero ou Xerxes. Então ele chama Amã logo cedo e pergunta: o que se fará a um homem a quem o rei quer honrar? Amã, pensando que fosse ele, perguntou a si mesmo: quem o rei gostaria de honrar senão eu? Então disse: pegue um cavalo real, vista esse homem com vestes reais, pegue um dos príncipes e conduza esse homem por toda a cidade, dizendo: assim se fará ao homem a quem o rei quer honrar. Então Assuero disse: faça isso com Mordecai. Imagine que ele tinha preparado uma forca naquela noite anterior para pedir ao rei para enforcar Mordecai. E naquele dia Mordecai é honrado e celebrado
ele tem que conduzir Mordecai por toda a cidade, dizendo, imagina a situação, essa é uma das revistas que eu gostaria de ver na eternidade, ali, aqueles flashbacks divinos, na nuvem da toda a história humana. Existe uma nuvem onde a história humana está registrada, há registro sobre tudo, cada palavra frívola que proferiam os homens eu pedirei conta no dia do juízo, disse Jesus. A casa de Amã começou a cair. Sua esposa tinha pedido para ele construir uma forca para pedir ao rei para enforcá-lo no outro dia. E a noite agora vai ser o banquete que a rainha Esther preparou, convidando Amã para o jantar. E o rei está muito curioso, porque já por 2 vezes perguntou à rainha o que ela queria, e ela não respondia. Ela fez um primeiro jantar e agora fez o segundo. E nesse segundo jantar, que nós vamos celebrar hoje, o inimigo está à mesa. E quando o rei outra vez pergunta, e você vai ver a insistência do rei, ele vai dizer: diga-me o que tu queres, minha rainha, até metade do meu reino lhe será dado. E ela diz: eu quero a minha vida por resgate, e a vida do meu povo, porque fomos vendidos para sermos exterminados. Hoje nós estamos aqui para pedir ao grande rei a nossa vida por resgate, e o nosso povo, a nossa família por resgate, e a nossa igreja, porque há Amãs conspirando contra nós, há amalequitas trabalhando, lutando pelo nosso prejuízo, pelo dano, pela perda. E hoje nós estamos convidando o inimigo à mesa. Senhoras e senhores, nós estamos diante da mesa. Pegue o pão hoje, pegue o cálice, porque hoje nós vamos acusar o inimigo perante o Rei Jesus. E nós vamos dizer: Senhor, fomos vendidos. O inimigo tem trabalhado contra nós, e não é de hoje. E nós queremos a nossa vida por resgate. E o rei pergunta à rainha: mas quem fez isso? Como pode ser? E ela diz: quem fez isso foi o maldoso Amã, o malvado Amã. E o rei fica consternado, não consegue ficar ali. Ele sai dali e fica ali sem saber o que está acontecendo. Enquanto isso, Amã vai pedir pela sua vida à rainha, e num determinado momento ele se levanta e tropeça na rainha. Ele tropeça na esposa, tropeça na noiva, tropeça na igreja. A igreja é a noiva, é a esposa. Pessoas tropeçando na noiva. E o rei volta e diz: como você pode, até nos meus aposentos, na minha casa, tentar abusar da minha mulher? Abusar da minha mulher. Então alguém grita: Senhor, ele fez uma forca. Alguém está sabendo disso? Ele fez uma forca para enforcar Mordecai no quintal da casa dele. Então o rei diz: enforque-o na mesma forca que ele preparou. A cova que ele cavou, ele será enterrado nela. E hoje nós estamos declarando isso, que a cova que o inimigo preparou contra nós será o buraco onde ele vai cair. Que a forca e as armadilhas que ele preparou serão usadas para o extinguir
para o destruir. Nós estamos hoje na mesa. A mesa preparada na presença dos nossos inimigos. E estamos agora em atitude de oração, dizendo ao rei que queremos que ele ponha o inimigo à mesa. E estamos acusando todos os espíritos que estão lutando contra nós de alguma forma. Estamos dizendo a Deus, dá-nos a nossa vida por resgate e a do nosso povo. Estamos dizendo que o inimigo tropeçou na noiva. Ele tentou abusar a noiva, ele tentou destruir o povo de Deus. E no dia de Purim, e ainda perto, na semana da Páscoa, nós queremos que toda arma forjada contra nós se vire contra o inimigo que a preparou. E toda língua que ousa contra nós em juízo, nós condenamos nessa manhã. Porque essa é a nossa herança e esse é o nosso direito que do Senhor procede. Então nós queremos um decreto contra os decretos malignos. Nós queremos uma nova sentença contra as sentenças que foram lançadas contra nós. Nós queremos o julgamento de Deus contra aquilo que o inimigo está tramando contra nós, as ocultas, e que nós nem sabemos. E nós declaramos hoje o juízo de Deus contra aqueles que inveteradamente operam sobre o mal e tentam prejudicar a obra de Deus no mundo. Senhor, nesse dia de Purim, e diante dessa mesa, nós pedimos, conforme diz a Tua palavra em Colossenses capítulo 2, que o Senhor encravou o nosso escrito de dívida que era contrário a nós, que constava de ordenanças, inteiramente em Sua cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs à vergonha, ao desprezo e à ignomínia. E hoje faz valer a obra do sacrifício do Calvário contra aqueles que lutam, contra os demônios que trabalham, contra as forças espirituais que militam contra a tua causa, contra a tua igreja, a tua noiva, a tua esposa, contra o teu povo. Hoje pedimos, dá-nos por resgate a nossa própria vida, dá-nos por resgate a comunidade das nações, as igrejas aqui representadas, dá-nos por resgate o nosso povo, dá-nos por resgate as nossas famílias, Senhor, porque há tantos espíritos lutando contra os nossos filhos. Há doenças, há rebeldias, há uma agenda destrutiva tentando corromper a imagem de Deus em nossas crianças, em nossos jovens. E hoje, Senhor, nessa mesa preparada com o pão e o vinho, a mesa do banquete, nós denunciamos o mal perante Ti. Nós denunciamos Amã e nós dizemos, Senhor, este malvado, esses espíritos têm lutado contra nós e queremos o teu julgamento contra eles. E queremos um novo decreto essa semana sobre os decretos que foram lançados contra nós. Queremos o direito de nos defender e de lutar pelo que é nosso. E queremos parceria. Como os judeus receberam um novo decreto e receberam o apoio dos povos porque temiam o rei, que o Senhor nos envie aliados para nos proteger e para nos defender, para nos livrar, para nos guardar. Nesta semana, entre Purim e Páscoa, nós celebramos ambas as festas e declaramos que quando o faraó vem contra os teus filhos, as águas os submergirão. E os inimigos que agora vemos, nunca mais os veremos outra vez. Declaramos o juízo contra as hostes da maldade, as forças espirituais e aqueles que a representam. Nós quebramos o poder do iníquo e do mal e celebramos na mesa, no jantar, a ceia do Senhor. Pegue o pão, pegue o cálice e celebre na mesa
a vitória de Jesus contra os nossos inimigos. Hoje nós declaramos que todo espírito de enfermidade se seque. Todo espírito que luta contra a sua família, contra seus filhos, contra suas finanças, se seque até a raiz. Dizemos como Moisés: levanta-te, Senhor, sejam dispersos os teus inimigos, fujam diante de ti os teus adversários. Nós hoje celebramos a ceia. E se você não tem pão e vinho em casa, você não está em casa, ela continua valendo. Se você não tem pão e suco de uva em casa, agora, chegue em casa e faça isso. Porque agora nós celebramos a ceia, uma mesa preparada na presença dos nossos inimigos. Celebremos juntos a vitória de Jesus. Celebremos juntos a nossa vitória. Sério isso que nós estamos fazendo? Muito sério. Os resultados são inevitáveis. E eu quero desafiar você a ficar nesse espírito. Porque essa semana ainda, uma ação de Deus sobre nós vai acontecer. Essa semana, a intervenção de Deus, seu amor, seu cuidado vão aparecer. Essa semana, boas novas vão chegar. Essa semana, livramentos vão acontecer. E não deixe de estar conosco na imersão de Páscoa, que começa quinta-feira às 10 da manhã no campus Ípica. Quinta às 10 da manhã, sendo que à noite às 20 horas no Lucinho Barreto. E depois da madrugada, na quinta para sexta, depois na sexta, o Bertelli, Judá Bertelli e Fabrício Miguel e Jason Lee Jones. Incrível, incrível. No sábado e no domingo de manhã às 6 horas, nós vamos celebrar juntos a vitória de Jesus, a consumação da sua vitória, que é justamente o dia 31, ok? Dia 31. Então se prepare, porque boas notícias estão chegando. O reino de Deus está vindo e os seus inimigos estão sendo postos por estrado dos seus pés. Salmo 110 diz: o Senhor enviou o seu cetro de Sião e disse: governa no meio dos teus inimigos. Hoje, Deus está dizendo a você: eu estou fazendo você mais forte do que os seus inimigos. Você acredita nessa palavra? Você está alinhado com o Espírito Santo e nisso que nós estamos ministrando? Assuma seu papel na história. Deus é com você. Um ótimo dia a todos, uma ótima semana, e os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão, não se cansarão, caminharão, não se afadigarão, não será envergonhado nem confundido todo aquele que nele espera. Um ótimo dia a todos.